Muito bem-vindos ao primeiro vídeo do desafio A Lei do Triunfo, um livro escrito por Napoleão Hill e que ainda hoje, mesmo tendo escrito há um século, foi escrito no século passado, tem muito a nos ensinar. Então você já pode entrar, fica à vontade, apertando no coração e no avião para que agora o Instagram e depois o YouTube possam entender que se trata de um vídeo relevante e entregue para mais pessoas. Lembrando que não é sobre mim, não é sobre a pessoa que eu sou, mas é sobre a mensagem que eu carrego, sobre aquilo que eu estou realizando, construindo de relevante. Então, hoje, especificamente, vai ser sobre o vídeo, sobre o capítulo do livro Mastermind, que é dentro da Lei do Triunfo. Nós iremos dar um panorama geral sobre o que é a Lei do Triunfo para Napoleão Hill, e em seguida nós iremos explicar um pouco melhor, aprofundar essa lei tão importante que compõe o livro A Lei do Sucesso, ou A Lei do Triunfo, The Law of Success, de Napoleão Hill. Eu fui motivado, fui impulsionado a fazer esse desafio por dois motivos principais. Primeiramente porque nós estamos no início do ano de 2026, então esse é um momento chave onde as pessoas tendem a realizar grandes metas, realizações de ano novo, para tentar mudar um pouco a vida delas. E isso é bom, isso é agradável. Contudo, as pessoas tendem a superestimar aquilo que elas podem fazer durante um ano e subestimar o que elas podem fazer durante 10 anos. Essa não é uma frase minha, mas é uma frase do grande especialista em desenvolvimento humano, Tony Robbins. E isso é uma verdade muito grande. Nós tendemos a superestimar aquilo que nós vamos fazer em um ano. Nesse ano que está se iniciando, vou começar a academia, vou ter uma vida mais saudável, vou investir melhor, vou trabalhar mais, vou estudar mais. Contudo, as pessoas acabam falhando, acabam não levando essa meta, esse objetivo de forma constante, porque elas tendem a superestimar, estimar de forma exacerbada, estimar de forma muito excessiva aquilo que elas podem fazer em um ano, ao passo que aquilo que elas podem fazer durante 10 anos, uma década, é subestimado. Pense comigo, daqui a 10 anos, 2036, qual é a pessoa que você será? É claro que você será a pessoa de acordo com aquilo que os seus objetivos, suas metas têm sido traçadas e como você tem se posicionado em relação a isso. Então, é assim, através de leituras, através de cursos, através de passo a passo, que você passa a se desenvolver melhor e atingir seus objetivos. Eu dou uma boa noite ao meu amigo Gabriel, que eu conheci semana passada, grande amigo do Amazonas ainda, de Manaus, cara, muito gente boa, que tem muito a ser desenvolvido e que certamente ainda hoje ele está na escola que eu participei na semana passada e hoje ele está ainda aprendendo, buscando conhecer. Salve, meu amigo. Boa noite, seja bem-vindo. Então, A Lei do Triunfo é o livro que nós estamos estudando hoje. Eu tive acesso a esses dois livros, né? Eu iniciei, esqueci de avisar, de terminar. Então, o primeiro motivo que me levou a criar esse desafio é que nós estamos iniciando o ano de 2026 e o segundo motivo é que nós estamos... que na verdade eu tive acesso a esse livro, A Lei do Triunfo. Tive acesso a uma versão mais atualizada, o manuscrito original, e também a versão mais antiga, que está quase despedaçando. Então, eu, por algum motivo, né, o destino, quis isso, o acaso, me aprove trazer esses dois livros. Então, o primeiro livro mais antigo que eu mostrei, ele é do ano de 1987. Ao passo que esse segundo livro que eu mostrei é do ano de 2016 e foi reescrito em 2025. É claro que a obra original que eu falei para vocês, escrita por Napoleão Hill, foi escrita no século passado. Então pensem lá no ano de 1929, por exemplo, a década de 20 para 30, nos Estados Unidos, prestes a estourar a crise de 29, uma grande crise econômico-financeira que os Estados Unidos passaram em decorrência da Primeira Guerra Mundial. E agora Napoleão Hill, incentivado pelo grande Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica e de outras enormes invenções que até hoje em dia nos ajudam, estimado também pelo Andrew Carnegie, um grande empresário no setor do aço nos Estados Unidos, e também por Henry Ford, também um grande empresário no setor de carros, do setor automobilístico. Eu dou aqui também uma boa noite para meu amigo Thiago e também para a Mariane, sejam bem-vindos. Então vamos iniciar com o livro A Lei do Triunfo. Eu disse para vocês que Napoleão Hill foi esse estudioso, esse pesquisador do sucesso humano. De acordo com os seus escritos, tem A Lei do Triunfo, também ele escreveu outras obras como Mais Perto que o Diabo, também ele escreveu Pense e Enriqueça, ou talvez uma outra versão também intitulada Quem Pensa Enriquece. Então, Napoleão Hill é tido como esse grande estudioso, esse grande pesquisador que, mesmo um século depois da sua obra, seus livros ainda continuam impactando a nossa sociedade. E esse livro, mais especificamente, A Lei do Triunfo, é um livro grande, um livro extenso. Só essa versão que eu tenho em mãos aqui tem cerca de 750 páginas. E o primeiro capítulo que nós iremos falar, não de forma exaustiva, não de forma completa, mas de forma resumida, tem mais de 56 páginas. Então é um livro extenso, que tem muito a agregar, porque de fato Napoleão Hill foi incentivado, como eu falei, por esses três grandes homens
a iniciar essa obra, esse projeto de pesquisar qual é a causa do sucesso. Qual é a lei do sucesso, como o nome desse livro fala? Qual é a lei do triunfo? O que leva uma pessoa a ter sucesso e o que leva uma pessoa a ter fracasso? Você já perguntou isso? Eu me pergunto isso muitas vezes. O que leva uma pessoa a ser, talvez, como Jeff Bezos, Elon Musk, colocar no Brasil, John Adib, Jorge Paulo Lemann? O que leva as pessoas a serem essas pessoas? Pessoas de sucesso, que alcançaram patamares onde elas são almejadas, onde esse patamar que elas foram levadas, elas passam a ser inspiradas como exemplo para uma geração. E com esse mesmo pensamento, há um século atrás, Napoleão Hill então iniciou esse objetivo. Ele entrevistou milhares de americanos, norte-americanos, estadunidenses, e dentre esses cerca de 16 mil americanos que ele investigou, cerca de algumas centenas desses milhares que ele investigou eram pessoas que são tidas como pessoas de sucesso. Então tínhamos Henry Ford, tínhamos Andrew Carnegie, tínhamos Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada elétrica. Então grandes pessoas que nos Estados Unidos tinham causado grandes revoluções, grandes transformações através da lei do sucesso. Então, através dessa pesquisa, Napoleão Hill passa a decodificar aquilo que ele entendeu que foi a causa das pessoas que o cumpriram e alcançaram o patamar do sucesso e que alcançaram um lugar de relevância e de construir algo de relevante para a sociedade, a passo, diferentemente daquelas pessoas que não conseguiram alcançar o sucesso devido a elas não conhecerem, ou talvez conhecendo, não praticarem os princípios que estão contidos nesse livro, A Lei do Triunfo. Já temos 7 minutos de live, eu vou iniciar então com o primeiro capítulo do livro A Lei do Triunfo, que é sobre o Mastermind. Mastermind, eu pesquisei um pouco para ver, não se trata daquela música da Taylor Swift. É claro que não tem nada a ver com Taylor Swift, ela escreveu essa música, eu acho, ela começou a cantá-la, ela lançou na verdade no ano de 2022. Nós vemos que Napoleão Hill, um século antes, já tinha escrito sobre Mastermind, que foi uma teoria criada por ele. Ele disse que foi uma teoria de cunho próprio, né, de própria autoria, e que tem a ver com aquilo que vem do esforço em comum, um esforço conjunto. Mastermind significa em inglês a mente maestra, ou a mente mestra. E ele traz uma frase muito, muito bonita na qual, quando duas ou mais mentes estão em conjunto, em um espírito de harmonia, de cooperação, de fato, coordenação entre si, conjunta, essa harmonia vai trazer uma outra mente, vai ter uma criação de uma nova mente que é muito maior do que apenas a soma individual das partes. Vocês conhecem o conceito de sinergia? Acho que sinergia é um conceito importante de nós começarmos. Sinergia é quando 1 mais 1 não é igual a 2. É claro que sim, vocês podem falar que... Claro que 1 mais 1 é igual a 2, a matemática prova isso. Porém, na sinergia, que é um pouco mais acima do que a nossa van matemática ou a van filosofia, parafaseando aquela frase de Shakespeare em Hamlet, a sinergia vai além do que a nossa van filosofia. A sinergia se trata quando 1 mais 1 é igual a 3 ou mais. É quando 1 é elevado a 2... Desculpa, não tem sentido, né? É quando o 1 é multiplicado por 2... Não, também... tá certo, que quando o 1 é multiplicado por 2, ele vira 2, é isso. A sinergia é quando um número se encontra com outro e a junção desses dois números é muito maior do que a soma individual dessas duas partes, entendem? Então, a Mastermind, que significa essa sinergia, é a junção de duas mentes diferentes, sim, mas que possuem essa harmonia que o permite criar algo de valor, que permite criar essa outra mente superior, que do esforço conjunto é capaz de realizar algo grande, de realizar algo que de fato vem agregar um valor à sociedade. Então, o início desse livro, do capítulo 1 do livro da Lei do Triunfo, tem uma frase que sempre se repete em todos os títulos do livro da Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Na versão mais anterior está escrito querer é poder, e na versão mais atualizada que eu tenho em mãos, diz que você pode fazer se acreditar que pode. Uma frase que Napoleão Hill deixou e que ficou se perpetuando durante as gerações é que a mente humana é capaz de realizar tudo aquilo que ela tem a capacidade de conceber. Então, aquilo que você é capaz de conceber, se você realizar um esforço conjunto, se você tiver pessoas com você, se você tiver aquilo que nós iremos falar um pouco mais à frente sobre o objetivo definido, se você tiver determinação, se você tiver garra, e também tiver pessoas que vão ajudar você de acordo com o princípio do Mastermind, a sua mente vai ser capaz de atingir aquilo que você concebeu. Por exemplo, coloquemos o caso de Elon Musk. Um dia, Musk teve
desejo, talvez, o objetivo definido de lançar um foguete à Lua. E mesmo ele não fazendo parte da NASA, mesmo ele realizando em sua iniciativa privada, ele foi capaz de lançar um foguete à Lua. E outra, ele foi capaz de lançar um foguete que ia e voltava. Então, para aqueles que diziam que foguete não dá ré, é claro que dá ré. Musk pode ser o exemplo claro e vivo disso. Então, aquilo que a mente realiza, é capaz de conceber, ela também é capaz de realizar. Napoleão Hill inicia todos os seus capítulos com essa frase: querer é poder, e você pode fazer se acreditar que pode. Aquilo que nós temos como objetivo definido, aquilo que a nossa mente é capaz de fato, imaginar, desejar e buscar do fundo do nosso coração, de buscar com os recursos que nós temos em mãos, aquilo que nós desejamos de fato vai ser realizado se nós, primeiramente, fizermos o nosso dever de casa, não é mesmo? Se nós fizermos a nossa parte, se nós buscarmos exercer o nosso talento, se nós buscarmos desenvolver e lapidar aquilo que nós temos em mão. Então, Napoleão Hill inicia o seu livro falando que este é um curso sobre os fundamentos do sucesso ou os fundamentos do triunfo. E ele inicia falando que o sucesso é, em grande parte, uma questão de se ajustar aos princípios variáveis do ambiente da vida em um espírito de harmonia e equilíbrio. Você lembra que eu falei sobre harmonia, quando eu defini Mastermind? Harmonia é uma palavra-chave para nós entendermos um pouco sobre a lei do triunfo como um todo e também o Mastermind, o princípio da cooperação, do esforço conjunto de duas mentes ou mais que, quando unidas, criam uma terceira mente, criam um objetivo muito maior, algo muito mais elevado do que se as duas mentes trabalhassem de forma individual. Portanto, Napoleão Hill diz que sucesso tem a ver com harmonia. É você gerar um esforço tão harmônico consigo mesmo, com aquilo que está ao seu redor, que é impossível com que você não seja bem sucedido no sentido de realizar o seu objetivo principal, porque você já está em harmonia com o todo, com as forças da natureza, com as pessoas que estão ao seu redor. Napoleão Hill vai falar um pouco sobre as leis da natureza. Ele vai falar que uma estação vem atrás da outra, vem após a outra. Então, aquilo que está fora de nós, aquilo que Napoleão Hill vai chamar de a Bíblia da natureza, essa revelação que todos nós temos geral, de que o Sol atua em conjunto com as outras forças da natureza, a Lua, no mesmo modo que reflete a luz do Sol, a árvore que plantada, que tem a sua seiva nutrida através da água e também dos sais minerais da terra, do solo, também do mesmo modo dos animais. Todas as forças da natureza atuam em um conjunto, de harmonia como um todo. E assim, a natureza é como nós podemos ver. Então existe essa harmonia no macro, na macrovisão, na sua visão macro. Também ele traz a visão micro. A harmonia é tão poderosa e pode ser tão utilizada conosco que nós podemos ver na matéria. A matéria, no tempo de Hill, era formada apenas por prótons, elétrons e nêutrons. Nós sabemos hoje em dia que a química moderna diz que existem partículas subatômicas muito menores ainda do que essas três que eu falei, que são os quarks, que são as matérias muito mais ainda menores do que nós somos capazes de ver. Então, mesmo a matéria, que é formada com essas partículas minúsculas, que no tempo de Hill eram apenas as três que eu citei, mesmo a macrovisão, todas essas coisas são formadas por um todo conjunto, por aquilo que, quando juntos, quando trabalhados em um esforço conjunto, são capazes de construir algo. Elas são capazes de construir a natureza que nós vemos, com que nós trabalhamos, com que nós somos capazes de nos relacionar, e também são capazes de, ao nós extrairmos esse princípio da lei do triunfo para nós, do Mastermind, da mente mestra, que é forjada, que é fundida quando duas ou mais mentes estão em conjunto. Então, nós podemos utilizar desse princípio e, assim, sermos pessoas de sucesso. Ser pessoas de sucesso em todas as áreas da vida. O sucesso é algo muito relativo e subjetivo. O que você diz que é sucesso para uma pessoa não será o mesmo que outra pessoa irá dizer, porque o sucesso tem a ver com a felicidade e que é interna, que é intrínseca a cada um, ao conjunto de valores que a pessoa tem para si mesmo. Por isso que, independentemente da área que você esteja, seja no trabalho, seja na saúde, seja na família, todas as áreas de sucesso, o Mastermind, esse princípio que eu estou trazendo aqui, é essencial para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Napoleão Hill continua falando em seu livro sobre o que o levou a escrever Mastermind, a descrever essa teoria que está tão presente na natureza e que também pode ser trazida aos relacionamentos humanos. A princípio, Hill teve essa ideia em uma palestra e passava por todos os Estados Unidos
palestrando e mostrando às pessoas. Lembre-se que no período da crise de 29, na década de 20 e 30 do século passado, onde os Estados Unidos estava passando por uma bolha financeira, e mesmo assim Hill tinha essa esperança, essa fagulha de esperança de que o país dele poderia se reerguer das cinzas. Sabe a figura da Fênix, a figura mitológica grega da Fênix, que das cinzas que ela possui, que ela queima a si própria, ela é capaz de se reerguer e se reinventar. É isso que o Hill fala aqui. Em momentos de maior crise que o país dele estava passando, ele estava trazendo o princípio do sucesso. Ele estava trazendo o princípio de que, pessoal americano, povo americano, você pode crescer, você pode se reinventar, você pode se reestruturar, ainda que esteja presente nessa crise tão profunda e de escassez tão grande que foi a crise de 29. E nós podemos trazer hoje em dia, 100 anos depois, que esse livro foi escrito primeiramente para nós, de que em momentos de divisões, em momentos de crises, nós iremos entrar um pouco mais para frente, né, um pouco mais no fim do ano, no momento de polarização política vai ser as eleições presidenciais. Certamente, como no ano de 2022, esse ano também vai ser um momento de muita polarização política e ideológica. Então, aquilo que Hill testemunhou, talvez a gente pode dizer aqui, aquilo que Hill proclamou em sua mensagem, em sua nação, há um século atrás, também pode ser trazido como princípio para nós, nos dias de hoje. O princípio da harmonia, o princípio de ser uma pessoa que vai buscar trabalhar em conjunto com o outro. Porque essa é uma frase que eu trago do livro As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Kirkman, que deu origem à série Game of Thrones, onde ele vai dizer, eu nunca esqueci essa frase, que a união faz a força. Isso é uma frase que nós conhecemos muito, né, que é bem difundida, mas a desunião traz a forca. Isso é o momento que o personagem estava passando em um lugar de muitas valas e pessoas que estavam enforcadas. Ele vai falar que aquela nação que foi morta, que pereceu, foi porque ela tinha desunião. Nós podemos trazer um exemplo que Jesus, o Nazareno, diz que a casa dividida não subsiste. O reino que está contra si próprio não é capaz de prosperar. E prosperidade é uma palavra muito difundida hoje mesmo, né? Hoje em dia, não é mesmo? Muitas pessoas querem prosperar, querem ter sucesso, como eu estou falando nesse livro, mas o verdadeiro sucesso, a verdadeira prosperidade e felicidade só são capazes de ser atingidas se antes nós estamos trabalhando em um fosso coletivo, um esforço conjunto, na qual o meu sucesso não é capaz de ser realizado sem antes com que a pessoa que está ao meu redor, o meu próximo, também seja bem sucedido. Então essa palavra, esse texto, essa mensagem que Napoleão Hill pregou há séculos, na verdade no século passado, né, do Mastermind, é algo que até hoje em dia pode ser dito, até hoje em dia pode ser trazido, porque as pessoas precisam de um esforço maior de harmonia, nós precisamos de um esforço maior de pessoas que deixam de abrem mão dos seus próprios interesses, talvez dos próprios gostos mesquinhos, para buscar um bem maior, que buscam algo mais elevado para si próprio. É isso que Ford fez quando Napoleão Hill escreveu seu livro, é isso que Edison fez quando criou a lâmpada e outras invenções, é isso que Carnegie fez ao investir na indústria de aço há um século, é isso que esses grandes homens de sucesso, grandes homens e mulheres de sucesso fizeram. Eles tinham seu objetivo definido, seu objetivo de ter sucesso, de ser uma pessoa bem-sucedida, de ter prosperidade, mas eles não abriram mão de ter pessoas consigo, de ter pessoas que o ajudassem a construir algo de valor. Isso também eu trago do grande Stephen R. Covey, em seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nesse livro, um clássico da literatura de desenvolvimento humano, Covey nos ensina que os relacionamentos humanos precisam ser pautados na relação de ganha a ganha. Você já ouviu falar desse tema? Ganha-ganha é a abordagem que Covey traz sobre o relacionamento, a negociação, onde ele estava inserido, mas também pode ser trazido nas relações humanas, onde a relação humana está em que uma parte ganha, a outra parte também. Então a relação ganha-ganha é diferente, onde uma relação perde, uma pessoa perde, a outra ganha, onde outra ganha e outra perde. Acho que essas duas mãos, né? Uma das mãos eu devo ter confundido. Então a relação ganha-ganha para Covey é aquela relação onde as duas partes desse relacionamento ganham, saem ganhando, são bem ajudadas, são beneficiadas devido ao esforço conjunto. Ao passo que a relação perde e ganha, uma pessoa apenas busca seus próprios interesses, ao passo que a outra acaba perdendo por causa dessa falta de interesse conjunto, desse interesse coletivo. Então nós que buscamos, assim como Napoleão Hill traçou, decodificou a lei do sucesso, entendeu que o Mastermind, a mente maestra que é formada a partir do esforço conjunto de duas pessoas que buscam o objetivo em comum, nós também temos acesso a essa mesma estratégia, a esse mesmo objetivo em comum de crescermos através dessa primeira lição que eu estou falando hoje, que é através da lei do Mastermind, que é aquilo que nos leva a criar algo
de valor em conjunto com outras pessoas. Ainda podemos citar o exemplo de Carnegie, que foi o grande industrialista no setor de aço dos Estados Unidos e depois permitiu com que os seus bilhões de dólares que ele tinha construído fossem levados para instituições filantrópicas e fosse doado para bibliotecas, para hospitais e escolas. Carnegie não fez tudo aquilo que ele construiu sozinho. Edison, do mesmo modo, Ford também, esses grandes nomes de pessoas que realizaram coisas de relevância. Eu estou citando esses 3 nomes, pessoal, porque é o que Napoleão Hill traz aqui no seu livro, beleza? Mas é claro que a gente poderia colocar nome de hoje em dia. A gente poderia colocar, talvez, Madre Teresa de Calcutá. Foi uma mulher de sucesso, bem-sucedida, que realizou o seu propósito, o destino que ela tinha, mas que não foi rica, por exemplo. Porque a prosperidade verdadeira, o sucesso, e essa é uma frase de Thiago Brunet, é ter tudo aquilo que nós precisamos para construir o nosso propósito, para que a realização do nosso propósito seja realizada. Então o sucesso tem a ver com nós termos esse esforço conjunto. Mais uma vez, como eu falei, Madre Teresa de Calcutá, quando realizou a obra que ela realizou, a obra voluntária na Índia, ela não estava sozinha. É claro que ela iniciou sozinha o seu objetivo. Eu ouvi em uma escola que eu participei na semana passada, no FHOP, a ministração do Alessandro Júnior, o grande Alessandro Júnior, onde ele falou que uma história da Madre Teresa de Calcutá que era o seguinte: ela queria juntar recursos para as pessoas pobres. Se você não conhece a história de Madre Teresa, ela era uma mulher voluntária, que também estava dentro do contexto do catolicismo, por isso que o nome dela é Madre Teresa, mas ainda assim, ela, dentro desse contexto religioso, ela deixou de trabalhar apenas no ambiente religioso e eclesiástico, e passa a trabalhar também nas ruas, passa a trabalhar em pessoas que precisavam de ajuda. Lembre-se que a Índia, naquele momento, ainda era um momento de maior de crise, ainda estava não tinha sido independente da Grã-Bretanha, da Inglaterra, então ela passa a viver uma vida de altruísmo, uma vida de ajudar ao próximo. E nessa frase que o Alessandro Júnior trouxe, que eu quero citar aqui, que quando Madre Teresa foi pedir recursos para um homem rico, para ajudar as crianças que ela ajudava financeiramente, esse homem cospe na mão que ela tinha estendido. E o que a gente pode pensar? Se fosse você no lugar de Madre Teresa, até pergunto você, o que você faria se uma pessoa cuspisse na mão que você estendesse, querendo juntar recursos para ajudar uma criança que estava passando necessidade? Talvez se nós fôssemos seguir o nosso próprio desejo, seguir nossas paixões, nós, no lugar de Madre Teresa, teríamos dado a outra mão na pessoa. Talvez teríamos agredido a outra pessoa. Mas Madre Teresa, com esse esforço conjunto do Mastermind de querer criar algo de valor para as crianças órfãs, para as crianças que passavam necessidade, ela seca a mão dela na roupa que tinha sido cuspida e com a outra mão ela fala: isso que você me deu é para mim, eu aceito. Mas o que você pode fazer para as crianças? Quando o Alessandro Júnior falou essa frase para mim, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Quando uma pessoa cospe com a sua boca, a gente pode fazer isso de forma metafórica. Quando uma pessoa despeja algo ruim conosco, em nossa vida, a gente pode aceitar. Porque um presente, isso também é uma frase do Leandro Carnal, se não me engano, o presente só é recebido se a pessoa recebe, de fato, não é verdade? A gente pode receber, mas não deixar isso com a nossa própria vida. Mas, ainda citando a frase de Leandro Carnal, o presente também só é aquilo, uma causa resultiva daquilo que a pessoa traz consigo mesmo. O homem que cuspiu na mão de Madre Teresa tinha apenas aquilo que ele ofereceu para ela. O cuspe só tinha lixo, xingamentos para oferecer para ela. Mas quando Madre Teresa recusa-se a receber esse presente para as crianças, ela estava mostrando que ela cultivava consigo um esforço próprio, um objetivo definido tão grande, como estamos falando nessa linguagem de Napoleão Hill, que ela poderia sofrer críticas, ela poderia sofrer vexações, poderia sofrer grandes coisas, porque ela tinha um objetivo definido de não deixar que as pessoas sofressem. Então, quando a gente pode citar aqui, uma pessoa cuspir em você, quando a pessoa xingar em você, você pode falar: beleza, eu recebo isso, eu entendo que isso é o melhor que você pode me dar, mas o que você pode fazer para ajudar o propósito que eu tenho a ser construído? Eu tenho uma grande obra, Esdras ou Neemias, agora eu confundi, em um livro bíblico vai dizer que quando ele estava construindo as muralhas, então acho que era Esdras mesmo, estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém, que foram destruídas no contexto do cativeiro babilônico, Sadraque não, meu Deus, 2 homens, Sanbalat e Tobias, estavam querendo interromper as obras da reconstrução das muralhas de Jerusalém. E todo momento Esdras falava: eu estou em uma grande obra, eu não quero estar aí, então eu não vou seguir vocês. Então é ter esse objetivo definido que Esdras ou Neemias tiveram. Agora eu estou um pouco confuso em relação aos 2 nomes. Mas é ter esse objetivo tão grande que quando as pessoas quiserem te tirar do objetivo que você tiver, o seu objetivo definido, o mastermind que eu falei para vocês, quando as pessoas buscarem te tirar do seu foco principal, você fala: eu não quero, eu tenho uma grande obra para ser realizada e não vou ser confundido, não vou deixar com que aquilo que você está oferecendo para mim vá me fazer dispersar, me fazer distrair
do objetivo que eu tenho. E a palavra distração é muito presente nos dias de hoje, não é mesmo? Onde nós temos, com a palma da nossa mão, eu não pego meu celular porque eu estou fazendo a live, mas se eu pudesse, eu pegaria meu celular e mostrasse para você. Aquilo que nós temos em nossas mãos pode ser tanto objetivo, um objeto para a nossa evolução própria, para o nosso aperfeiçoamento, que é aquilo que nós estamos buscando aqui ao ler o livro de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, ou um objeto de distração, um objeto de nos tirar do propósito principal. E distrato, em sua etimologia, tinha a ver com um objeto de tortura, quando as pessoas eram torturadas e tinha esse objeto de distraí-la da vida dela. Então isso também agora é trazido para a nossa vida. O que nós estamos sendo distraídos? O que tem distraído a nossa vida? Seria Netflix? Seria... Não vou falar mais nomes porque eu não estou sendo pago. Seria essa plataforma de vídeo, de streaming que você costuma assistir? O que tem distraído você do seu propósito principal? O que tem distraído você do propósito, do objetivo que o seu mastermind, que a sua mente maestra tenha a ser realizado? Essa coisa está tirando você do propósito e precisa ser retirada da sua vida o quanto antes, para que assim você possa atingir o seu objetivo. Lembrando que não é sobre você mesmo. Eu falei com o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Eu poderia citar o exemplo do Nelson Mandela, que foi também um grande libertador da causa dos escravos na África do Sul. Poderia citar também o exemplo de Mahatma Gandhi, a pessoa que também atuou na independência da Índia, mesmo período da Madre Teresa de Calcutá. Poderia citar grandes nomes de Martin Luther King, o homem que buscou os direitos civis dos negros, no mesmo período que Napoleão Hill estava escrevendo, um pouco mais depois, na verdade. Então, é a pessoa que abre mão dos seus desejos próprios, como eu falei para você. A pessoa que é capaz de dizer, o modo que eu estou vivendo a vida não é certo. O modo que eu tenho vivido, se eu tenho comida, se eu tenho roupa, beleza. Mas eu preciso criar algo de valor. O que vai ficar para a próxima geração? O que está ficando para as próximas gerações? É o que eu te pergunto. O que você tem contribuído para que mais pessoas tenham uma vida melhor, uma vida transformada através de você? Através dessas lives que estou fazendo, esses desafios que estou realizando, eu busco construir algo de valor. Eu busco transformar a minha geração através do conhecimento, através do ensino, porque é aquilo que eu tenho para entregar, aquilo que eu tenho melhor, a sabedoria, aquilo que eu tenho de valor para ser entregado, para ser entregue às pessoas. Então eu prefiro não me calar em um momento que as pessoas buscam se calar, porque talvez elas podem perder seguidores ao falar a verdade. Eu não pretendo agradar pessoas, eu pretendo agregar a pessoa que me chamou. Eu não quero agradar números, não quero atrair seguidores, eu quero apenas realizar o propósito que eu sou chamado com fidelidade. Então se você tem também o mesmo desejo que eu não estou falando muito do livro do Napoleão Hill, porque é algo que às vezes sai, né? Tem um livro escrito, se você puder, você pode acessar também um livro dele, mas às vezes também existem coisas que precisam ser faladas, precisam ser ditas, coisas que vêm ao nosso coração, à nossa mente e que precisam ser ditas, porque a verdade é dura, o óbvio às vezes machuca, mas precisa ser dito. É claro que nós não precisamos falar o óbvio ou a verdade de forma ríspida, de forma abrupta ou dura para o outro, de forma nociva, mas mesmo o remédio mais amargo é aquele que talvez pode trazer vida. Então, o remédio mais amargo, quando dosado de forma certa, quando dado e remediado da forma certa, medicado com a dosagem correta, ele vai trazer vida. Então, eu prefiro o seu remédio, que vai trazer um pouco de dor e de amargor, talvez, em sua boca, ao recebê-lo, em seus ouvidos, ao ouvir, mas eu prefiro ser esse remédio, que vai dar um pouco de dor agora, no presente, mas que vai te despertar para o seu propósito, para o seu destino futuro, do que ser apenas um placebo, ser apenas um Trident, talvez. Nem deveria falar a marca mais uma vez, né? Ser só um chiclete, uma bala que vai ser agradável para o seu paladar, mas que não vai fazer nada, que vai, talvez, saciar um pouco a sua sede, o seu apetite, mas que não vai trazer realmente a nutrição. Nossa, a gente pode trazer essa metáfora, não é mesmo? Os alimentos mais saudáveis não são aqueles muito coloridos, não é mesmo? Não é um hambúrguer daquela marca que você sabe, não é algo que é feito daquela marca multinacional muito famosa. Não. Os alimentos mais nutritivos são aqueles que são construídos no dia a dia, no cotidiano, aqueles alimentos que demoram um tempo para ser cozinhados, porque o que é de valor, o que é verdadeiro, precisa ter um tempo para ser maturado. Então eu prefiro aqui trazer algo que demora um tempo de ser cozinhado. Eu li esse livro, eu estou lendo, na verdade, esse livro, tenho vivido essa verdade há mais de 3 anos, na verdade um pouco mais, há 5 anos. Eu tenho buscado o aperfeiçoamento, eu tenho lido livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. Eu comecei com o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, depois eu li do Meu Milhão, do Thiago Nigro. Eu li também Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Carnegie. Então são livros que me ajudaram, que há anos, eu posso colocar pelo menos 5 anos aí que eu tenho vivido essa jornada de aperfeiçoamento. Eu tenho vivido essa transformação. Eu não iniciei agora, eu iniciei agora a fazer lives, né, a me posicionar um pouco mais nas redes sociais, mas eu já vivia essa transformação antes. Então se 1, 2, 3, 20, 30 pessoas estão me acompanhando agora, que seja, eu estou realizando o que eu tenho. Às vezes o melhor remédio não é mais procurado, não é mais buscado, mas se esse remédio que eu estou trazendo, esse conhecimento, essa pílula de sabedoria e de transformação que eu estou trazendo, a chegar a uma pessoa que seja e
transformar ela, despertá-la para a verdadeira realidade que ela está precisando viver em uma vida de relevância, uma vida influente, meu propósito está cumprido. Minha missão tem sido cumprida porque essa mensagem foi alcançada em uma pessoa, em uma vida que foi transformada. Uau, 30 minutos de live e eu nem passei da quinta página, eu acho, desse livro do capítulo do Mastermind. Nós vamos passar um pouquinho aqui. Eu gostaria de citar essa frase aqui do Napoleão Hill que mexeu muito com a minha cabeça. E em uma sociedade que valoriza muito likes, que valoriza muito aplausos, é algo que vem muito a calhar. Ele disse assim, ó: não tenha medo de uma pequena oposição. Lembre-se de que a pipa do sucesso geralmente eleva-se contra o vento da adversidade, e não com ele. Eu não sei se você já brincou de pipa. Eu, na minha juventude, minha infância, eu devo ter brincado umas 3, 5 vezes no máximo. Eu gostava muito de jogar bola, jogar queimado, jogar vôlei. Futebol não era muito bom, não. Mas não sei se você já jogou pipa, brincou de pipa. Mas o princípio da lei da física que permite que a pipa seja engraçada, seja divertida, seja brincada, é que você precisa levantar, né? Nem sei dizer o nome, mas você precisa subir a pipa com o auxílio e esforço do vento para que ela possa subir lá em cima no céu e você ficar brincando. Essa é a alegria da brincadeira da pipa, né? E Napoleão Hill traz esse princípio da brincadeira infantil para também os nossos dias, para trazer aquilo que nos traz o sucesso. Você não precisa ter medo da pequena, olha só, coloca uma pequena oposição. Eu poderia dizer que ainda que seja uma grande oposição. Lembre-se de que a pipa do sucesso, ou seja, aquilo que nós estamos buscando, ao nos debruçarmos sobre essa verdade, sobre essas mensagens que estão sendo trazidas aqui, lembre-se que a pipa do sucesso, a construção de longo prazo, geralmente eleva-se contra o vento da adversidade, e não com ele. Então, para que a pipa possa ser elevada, ela precisa ter um vento opositor consigo. O mesmo modo conosco. Nós podemos crescer, e o nosso sucesso também é evidenciado, se nós temos uma pequena parcela de oposição, de críticas. Então não se amedronte, meu amigo ou minha amiga, não fique enfraquecido se você está sofrendo algo, porque a pipa do sucesso, trazendo aqui mais uma vez a palavra de Napoleão Hill, só se eleva quando ela tem o vento da adversidade, da oposição contra ela. Então é uma frase que eu também sempre gosto de falar. A fruta que está amadurecida é a que é apedrejada. A fruta que está boa para ser pegada é a que leva uma pedra para ser comida, porque ela cai do pé para ser comida. O mesmo modo nós. Quando nós estamos amadurecidos, quando nós estamos maduros, a ponto de termos algo para ser entregue à nossa geração, é evidente que algumas pessoas que não estão construindo uma coisa de relevante venham querer a nos apedrejar, venham querer a nos criticar porque nós estamos movendo-nos em uma frequência, em uma vibração que essas pessoas talvez ainda não tenham sido alcançada. E vibração e frequência é uma coisa que Napoleão Hill vai falar aqui nesse capítulo. Ele vai dizer, é uma frase que eu não concordo muito com ele, eu tenho algumas coisas contra ele, mas eu respeito a opinião que Hill traz aqui, é de que a nossa mente é como uma estação transmissora. Sabe, o rádio? Hoje em dia a gente não usa mais o rádio, né? Mas pense no rádio. O rádio, para funcionar, eu não entendo muito bem a física por trás, mas eu sei que existe essa estação transmissora. Essa estação é responsável por difundir as vibrações sonoras para que possa chegar ao outro rádio, né, ao rádio pequeno, e a pessoa possa ouvir. Do mesmo modo, Napoleão Hill traz isso. Cada mente humana é como uma estação de transmissão, é como uma estação transmissora. Então aquilo que existiria na nossa mente, aquilo que Napoleão Hill vai dizer que é o fluido, talvez muito parecido com o éter, que está entre os objetos cósmicos, né, entre a Lua, a Terra, existe no espaço aquilo que Hill diria que é o éter, talvez a nossa mente teria um funcionamento semelhante. Então cada pensamento que nós realizamos não é em vão. Cada pensamento que nós realizamos, na verdade, aquilo que nós estamos tendo agora em nossa mente, ou a soma, eu poderia dizer assim, o resultado maior dos nossos pensamentos vai ser transmitido, seja em palavras, seja em ações. Napoleão Hill vai dizer que de forma espontânea, talvez, um pensamento sairia de uma mente e passaria para outra. Eu não concordo muito com isso, mas eu entendo o ponto dele. Nossa mente, então, como essa estação transmissora, funcionaria para transmitir às outras mentes a vibração que nós temos de pensamentos. Então isso é um princípio que vai muito ao encontro daquilo que nós estamos realizando aqui. Quando nós buscamos criar um grupo, uma mastermind, uma mente maestra, que venha a se juntar em um esforço cooperativo, um esforço de coordenação para construir algo relevante com essa harmonia, nós só podemos realizar isso se antes as nossas mentes estiverem em uma frequência semelhante, estivermos seguindo o mesmo propósito. Isso é muito presente, por exemplo, no casamento. O casamento, Napoleão Hill vai dizer que é uma grande alusão ou a prova cabal do mastermind. O que são duas pessoas se juntando para se casar do que o próprio mastermind, não é mesmo? Duas mentes diferentes, mas que se juntam para formar uma terceira mente. O casamento, o matrimônio e também os filhos que virão desse relacionamento. Então,
O casamento, nós podemos ainda trazer isso. Ele vai dizer aqui que depois de muito tempo, o casal, né, as pessoas que fazem parte do casamento, o homem e a mulher, tendem a se parecer, ficar parecidos uns aos outros. Eles têm trejeitos parecidos, têm expressões faciais parecidas, outros ainda vão ser mais ousados ao dizer que até o próprio rosto é parecido um ao outro. Eu não diria isso, mas é aquilo que Napoleão Hill vai dizer aqui. Ele vai dizer então que sim, o casamento é a prova do mastermind, porque você passa tão próximo, viver com uma pessoa 24 horas por dia com essa pessoa, você dorme com essa pessoa 8 horas do seu dia pelo menos, e você vai passar a se expressar como essa pessoa. Isso é uma prova do mastermind. Nós tendemos a ser semelhantes às pessoas que nós temos conosco. É uma frase muito citada que eu gosto muito de dizer que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E eu te pergunto, você que está assistindo a essa live, quais são as 5 pessoas que você mais convive? Seja de forma presencial ou seja apenas acompanhando nas redes sociais. Essas 5 pessoas vão dizer muito do destino que você está levando. Essas 5 pessoas que você mais convive vão dizer muito de para onde você está indo, quais são os valores que você segue. O Mastermind tem muito a ver com isso, com o grupo de pessoas que você segue, que você elege para consigo, para que assim você possa ser impulsionado, porque as pessoas que estão contigo podem te impulsionar para o próximo nível, podem te elevar para o nível que você está buscando, o projeto que você está realizando, ou podem te enfraquecer. Podem ter uma frequência, uma vibração de mente tão pequena de pensamentos que essa mentalidade que estão realizando não vai ser capaz de te levar para aquilo que você deseja. E ainda falando sobre isso, eu gostaria de trazer um conceito que eu aprendi com o Flávio Augusto. Ele tem a plataforma dele, não estou sendo pago aqui por esse jabá, mas é uma coisa que ajuda bastante da plataforma meusucesso.com. E nessa plataforma, o Flávio Augusto traz a história de várias pessoas, casos de sucesso de várias pessoas que atingiram de forma parecida o sucesso, assim como Napoleão Hill escreve em sua pesquisa há um século atrás. E nessa plataforma, ele vai falar sobre a diferença entre networking e netweaving. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, eu conheci logo assim que eu comecei a assistir e fazer o curso do meu sucesso, sobre a diferença de networking e de netweaving. Eu estou tentando escrever aqui, mas é muito difícil falar e escrever ao mesmo tempo, mas eu vou apenas falar aqui. O networking é aquilo que nós conhecemos como a nossa rede de contatos, a nossa rede de relacionamentos, as pessoas que nós temos em nosso grupo mais próximas, pessoas que nós podemos, com uma ligação, chegar e dizer a essas pessoas. Uma grande referência que nós temos no Brasil do conceito de networking é o Bruno Avelar. E eu aprendo com o Bruno Avelar que networking tem muito a ver com você servir ao outro a ponto de que essa pessoa se sinta tão constrangida com o seu serviço que ela vai querer também agir para ajudar você. É claro que networking tende um pouco a cair nesse viés de só fazer algo para ser ajudado pelo outro. Então é algo que foi um pouco mal difundido, disseminado em nossos contextos brasileiros, para ser mais exato, que foi tão difundido assim que foi necessário criar esse outro conceito que eu falei, do netweaving. O netweaving, por sua vez, em contraste com o networking, tem a ver com você servir ao outro sem esperar nada em troca. Tem a ver com você buscar um esforço cooperativo com o próximo, sem sequer pensar o que o outro tem a me oferecer. Talvez nós podemos trazer essas duas abordagens. O networking tem a ver com vamos perguntar o que o outro tem a oferecer para mim. Ao passo com o netweaving tem a ver com você perguntar o que eu posso oferecer com o outro. O que eu tenho para oferecer hoje com o outro para que ele possa ser engrandecido através da minha vida. Mais uma vez, eu aqui nesse desafio que estou realizando, estou oferecendo o que eu tenho de melhor. O meu conhecimento, a sabedoria que eu tenho ajuntado, que eu tenho agregado ao longo desses anos de estudos e de pesquisas com o desenvolvimento humano. Talvez eu não estou realizando aqui o networking, porque eu não estou fazendo essas lives para buscar algo de você. Talvez a única coisa que eu estou cobrando para você aqui é de graça. Mas a única coisa que você paga aqui é o seu tempo. Em administração, eu estou cursando administração de empresas, estou no 6º período, e lá em economia, na disciplina de economia, a grande professora Daniela Poubel vai nos ensinar sobre o conceito de trade-off, ou de custo de oportunidade. Quando o investidor está realizando um investimento, uma das coisas principais que ele busca, além de rendimento, além de segurança, além de liquidez, uma coisa principal que ele busca é o custo de oportunidade. O que eu estou abrindo mão para investir em você? O que você está pagando para mim supre o rendimento que eu teria com esse outro investimento? E é o mesmo conceito aqui. Quando você está assistindo essa live, ou seja, a transmissão que eu vou deixar no Instagram e no YouTube depois, quando você está assistindo, você está deixando o seu tempo, abrindo mão do seu tempo para assistir a esse conteúdo, você está sendo bem pago?
esse retorno está sendo bem rentabilizado para você ou não? Aquilo que você deixou de fazer, seja fazer um outro curso, seja ler um livro, seja acompanhar outra pessoa, esse tempo que você está desprendendo comigo aqui, porque o recurso mais valioso que nós temos é o tempo. Esse tempo está sendo pago, eu tenho o compromisso de fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho. O grande professor Cláudio Barros Filho, professor da área de filosofia, tem uma frase que ele disse que quando ele começou a dar aulas, quando criança, ele entendeu que lá era a praia dele. E ele vai falar com o pai dele que ele não sabia fazer outra coisa. Ele não sabia nadar, não sabia pintar, não sabia fazer nada. A única coisa que ele entendeu é que ele era bom de ser um explicador, algo que eu me identifico muito com a vida de Cláudio de Barros. Então ele falou com o pai dele: pai, eu acho que essa é a minha praia. E o que o pai do grande Cláudio de Barros Filho fala pra trás, nem pra dar ré. Agora que você entendeu qual é a sua praia, filho, não vá pra trás, só vá em frente. E é o mesmo modo que eu falo aqui. Uma vez que eu entendi que o meu propósito de vida tem muito a ver com ensinar, com explicar, com difundir conhecimento, conteúdo transformacional através da minha vida, eu não vou para trás, eu não vou mais regredir, não vou mais retroceder, porque eu entendo que meu propósito está à frente. E meu propósito tem muito a ver com estar presente aqui, com falar, com comunicar contigo. Esses conceitos, esses princípios que eu carrego comigo, que tem feito grande diferença em minha vida e que também espero venha fazer transformação para você. Eu abri alguns parênteses que gostaria de fechar. Então, ainda sobre o parênteses do networking versus netweaving. Eu lembro que eu participei em 2023 do curso O Método Destiny, um treinamento do Thiago Brunet, onde ele vai falar sobre 10 princípios milenares que nos trazem uma vida de paz e prosperidade. O conteúdo foi sensacional, eu fui muito transformado com a mensagem, mas algo que é relevante que eu gostaria de trazer aqui são duas coisas. A primeira coisa é em relação a serviço. Thiago Brunet vai falar que o serviço é um desses 10 princípios milenares que nos trazem uma vida de paz e prosperidade. A pessoa que busca se conectar com o outro, busca andar em novos ambientes, ela tem duas formas de entrar nesse ambiente. A primeira coisa é pagando, por isso que existem tantos eventos que são pagos, eventos VIP, onde você paga para se sentar nas primeiras fileiras, e essa é uma forma, é lícita, claro, ser pago. Ou a segunda forma é você servir ao outro, é você mostrar aquilo que você tem de bom. Por exemplo, se você é um digital maker, acho que a pessoa que trabalha com as redes sociais da pessoa. Social media, isso. Quando você é um social media, por exemplo, você quer se conectar com uma pessoa que é muito relevante no seu mercado. Você não vai mandar um direct para a pessoa falando: fulano, eu quero me conectar com você. Não. Você vai talvez criar um post, criar uma rotina, um cronograma de conteúdos para que essa pessoa possa aplicar. E se isso for verdadeiro para ela, você envia isso de graça. E se isso for verdadeiro, com certeza, se essa pessoa for uma pessoa de caráter, vai querer pagar você, vai querer contratar você para que você possa servi-la e continuar trabalhando com ela. Então são essas duas formas de se conectar com o serviço. São essas duas formas de se conectar com a pessoa que você deseja ter em sua vida, seja servindo ou seja pagando. E ainda desse treinamento do Thiago Brunet, eu lembro que uma pessoa, no momento das rodas de conversa, no momento de conversar com os outros, uma pessoa se chegou a mim, ela nem é do meu estado, ela me deu um cartão de visitas. E acho que ela falou comigo um pouco do seu trabalho e saiu. Eu acho que essa pessoa entendeu que networking tinha a ver apenas com dar o seu cartão de visitas. E isso é um pouco que o viés que as pessoas que quando falam de networking caem, ao falar que networking é apenas você se interessar pelo outro e ter uma grande rede de contatos. Na verdade, aquela pessoa deveria ter entendido o conceito de netweaving que eu estou falando para vocês aqui, que é o conceito de você servir ao outro. Talvez ao invés de ela ter falado o seu trabalho, de ter mostrado o seu cartão de visitas, que eu nem lembro mais onde está, o cartão de visitas não é algo muito utilizado hoje, não é mesmo? Talvez ela deveria ter entregado um pouco do seu serviço para mim, talvez ela tivesse demonstrado o seu serviço a ponto de ser tão atrativo para mim que eu não teria minha vida mais, porque eu entenderia que o trabalho que ela realiza é tão de grande valor que eu não vou ficar sem esse trabalho, sabe? Então tem muito a ver com isso, tem muito a ver também com aquilo que nós estamos falando aqui. Eu não consegui falar, acho que nem 10 páginas do livro da Lei do Triunfo, mais especificamente do capítulo de Mastermind, mas eu espero que nesses 45 minutos, que é o tempo que eu estou estipulando para ser essa live, você tenha entendido sobre esse princípio tão importante da mudança de vida, do sucesso a ser alcançado, que Napoleão Hill decodificou há um século atrás e que trouxe para nós. De que o sucesso só é verdadeiro, a felicidade só é real, eu não lembro se eu citei essa frase, mas uma frase muito importante, a felicidade só é verdadeira quando é compartilhada. Essa é uma frase do filme, que também é baseado no livro, e foi baseado em fatos reais, na natureza selvagem, de um homem que deixou todas as coisas para buscar uma vida na natureza selvagem, como diz o título, né? Ele quis buscar uma vida de completitude, uma vida de felicidade. Mas na natureza selvagem, dentro desse momento de solitude, de total separação da sociedade, de nenhum relacionamento com o outro, ele entende no fim de sua vida de que a felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Então que nós possamos concluir o vídeo de hoje, já estou concluindo aqui, fechando os livros, entendendo que o sucesso só é real quando é compartilhado. A verdadeira prosperidade
verdadeiro sucesso só é a métrica do sucesso, a gente pode dizer assim, só é real quando você compartilha ele com alguém, seja com sua família, seja com o seu time, o seu grupo de pessoas que você está trabalhando, seja com o seu mastermind, como nós falamos aqui. Trabalhe com outros, não trabalhe sozinho. Uma frase também é um provérbio africano, se não me engano, diz que se você quer ir sozinho, desculpa, se você quer ir longe, perdão, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Alguém que pode construir algo relevante. Napoleão Hill só escreveu esse livro relevante porque ele tinha pessoas ao seu redor com quem ele pudesse entrevistar. Henry Ford com a Ford, Elon Musk com a Tesla e a SpaceX, Jeff Bezos com a Amazon. Só construíram coisas relevantes porque eles tiveram pessoas consigo. Então que nós possamos concluir o vídeo hoje pensando nessas verdades. Pensando qual é o grupo de pessoas que eu estou me conectando. Será que esse grupo vai me levar para o nível que eu estou buscando? Ou será que esse grupo de pessoas vai me fazer descer para o nível que eu não desejo? Será que o grupo de pessoas que eu estou buscando vai de fato ser essa mente maestra, esse mastermind que vai me fazer levar e vai juntos com essas mentes em um esforço de cooperação, de esforço conjunto? Vai ter uma harmonia tão grande que em conjunto vão construir algo de valor para a sociedade? É algo a ser pensado. Eu espero que você possa ser transformado com esse vídeo. E se você foi, não esquece de curtir, comentar e de enviar para seus amigos para que essas plataformas, do Instagram agora e depois do YouTube, que eu vou subir lá na plataforma, possam entender que são vídeos relevantes. Um forte abraço, até amanhã, às 18 horas, em nosso desafio A Lei do Triunfo.